O Internacional já está em Porto Alegre, depois de perder para a equipe do Cruzeiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, mas ainda os jogadores desfrutam de um dia de folga. A reapresentação é só na terça e marca a abertura de uma semana que promete ser conturbada, com um ultimato dado para Roger Machado para que o time reaja na partida de domingo contra o Fortaleza, também pelo Campeonato Brasileiro. A gente projeta tudo isso e, claro, atualiza as últimas informações sobre o ambiente colorado, já que uma informação vazou de dentro do vestiário, apontando uma discussão forte entre os jogadores depois da derrota em Belo Horizonte. O mercado de transferências também se agita e o Inter faz a sua primeira liberação depois das eliminações nas Copas. Além disso, o valor pretendido oferecer pelo Al Nassr da Arábia Saudita pelo atacante Ricardo Matias foi enfim revelado. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 24 de agosto de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando sobre o dia do Inter, onde os jogadores tiveram folga. Eles chegaram pela manhã aqui em Porto Alegre. Aliás, eu acompanhei esta chegada do Inter desembarcando no aeroporto Salgado Filho, com um esquema de segurança modificado para fugir e driblar eventuais protestos e manifestações violentas, chegando ao CT Parque Gigante até a saída dos jogadores de carro. Eu acompanhei tudo isso, registrei em um vídeo que eu gravei na tarde desse domingo. É só conferir aqui no canal para saber como que foi o ambiente desse desembarque colorado em Porto Alegre depois da derrota para a equipe do Cruzeiro. Mas o cenário desenhado é um cenário de tensão para o técnico Roger Machado. O Inter só se reapresenta na terça-feira. Segunda também será de folga para os jogadores, tá? E o Roger terá basicamente uma semana de trabalho, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, para salvar o seu trabalho, visando o jogo de domingo contra a equipe do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro também. Se Roger não tiver um resultado positivo contra o Fortaleza, a grande tendência é de um desligamento, já que está se tornando insustentável a manutenção do treinador. Dito isso, existem informações que começam a aparecer sobre o ambiente colorado. E uma delas, que foi trazida pelo Rodrigo Oliveira, repórter da Rádio Gaúcha, aponta para uma forte discussão no vestiário colorado no Mineirão após a derrota para a equipe do Cruzeiro. Essa discussão teria acontecido durante a entrevista coletiva do técnico Roger Machado. E os repórteres que estavam na sala de imprensa, de fato notaram uma movimentação um pouco diferente. O D'Alessandro e o presidente Alessandro Barcelos saíram às pressas da sala de imprensa, foram para o vestiário. Depois o presidente Alessandro Barcelos voltou para a entrevista do André Mazzucco. E o Rodrigo Oliveira descobriu que o que estava acontecendo no vestiário do Mineirão era uma discussão forte entre alguns jogadores. Assunto: cobranças de situações e lances do jogo. Correções que foram feitas, os jogadores subiram o tom nessa discussão, não chegaram nem perto de vias de fato ou de algo parecido, tá? Mas foi uma discussão acalorada que subiu o tom e que precisou da intervenção do D'Alessandro no vestiário para que os ânimos eles se acalmassem um pouco. O bastidor do Internacional, entretanto, não entende essa discussão como algo tão negativo. Pelo contrário, estão de alguma forma valorizando o ambiente de indignação pelo mau momento e pelo mau resultado. Os nomes dos jogadores envolvidos não foram divulgados, mas é uma informação que é até confirmada no bastidor. Essa discussão forte entre os atletas e o fato de que o D'Alessandro ele precisou intervir no vestiário do Internacional para que essa discussão ela acalmasse depois de ter acontecido. O grande destaque é que ela aconteceu depois de um momento um pouco mais quente, porque normalmente esse tipo de discussão acontece quando os jogadores chegam no vestiário, voltando do campo com os ânimos à flor da pele. Não, nesse caso, todo mundo chegou do vestiário, todo mundo teve a conversa com o Roger, a roda, o Roger saiu, foi para a entrevista coletiva, os atletas já estavam tomando banho e aí aconteceu a discussão. É um pouco diferente, mas mostra um pouco do ambiente também de tensão, de exigência, de cobrança, mas de insatisfação que existe internamente com o momento do Internacional e, claro, está todo mundo satisfeito porque os resultados eles não estão acontecendo.
Vamos falar sobre mercado de transferências porque tem algumas informações importantes. O Inter faz a sua primeira liberação depois da eliminação das Copas e podem haver mais liberações. E a liberação que acontece é de Luca Holanda, atacante que não vinha sendo nem relacionado pelo técnico Roger Machado, já havia sido liberado para procurar outro clube e este novo clube de Luca será o Ceará. O Ceará manifestou interesse pelo jogador, está fechando um contrato definitivo com ele e o Inter vai liberar o jogador de graça para o Ceará. Ele tinha contrato somente até o final do ano, o Inter não tinha ideia de renovar o contrato com o Luca, ele é de Fortaleza e vai jogar agora voltando para sua terra natal, no Ceará, o restante inclusive do Campeonato Brasileiro, tá? Além disso, a gente tem agora conhecimento sobre o valor oferecido pelo Al Nassr, pelo Ricardo Matias, tá? O Al Nassr ofereceu 13 milhões de euros pelo atacante colorado. O Al Nassr, clube da Arábia Saudita, onde joga o Cristiano Ronaldo, ofereceu 13 milhões de euros e essa proposta foi recusada pelo Internacional, por entender que Ricardo Matias pode ter um valor ainda maior, principalmente se tiver uma temporada competitiva nesse ano e também no ano que vem. A ideia é dar isso ao jogador para que ele se valorize ainda mais. Mas 13 milhões de euros já é uma oferta importante, é um valor interessante pelo Ricardo Matias, mas o Inter espera arrecadar muito mais. Uma outra informação de janela de transferências é sobre Vitor Gabriel, zagueiro que pertence ao Sport Recife ainda. O Inter tem a opção de compra dele ao final do ano e estava negociando com o Sport Recife a liberação de 10% a mais dos direitos econômicos do jogador, porque a cláusula de compra que o Inter tem é de 50%. E o Inter quer ter um percentual maior do jogador porque ele pode ser muito bem vendido para o futebol europeu. Estava tudo encaminhado para o acerto de 60% do Vitor Gabriel e o Sport voltou atrás. Algumas mudanças no departamento de futebol do Sport fizeram com que o clube voltasse atrás nessa negociação. O Inter volta a estaca zero de comprar 50% no final do ano junto ao Sport Recife. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tem jogos do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira para você apostar, tá? Eu vou passar algumas odds aqui para você. Palmeiras e Sport, odd do Palmeiras 1.32. Flamengo e Vitória, odd do Flamengo 1.22. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!